Mais uma semana que se inicia para a glória de Deus. Obrigada pela sua companhia aqui. Vamos para a nossa meditação. Hoje eu escolhi a revistinha Sal e Luz. Esse é de 1980, antiguinha, o ano que eu nasci. Pega seu cafezinho e seu chá. Hoje eu vou começar a semana com chá. Minha glicemia está um pouquinho alta, eu vou mais de chá, que o chá ajuda, né, a baixar. Peço suas orações por mim. Passei meu domingo no hospital e eles não acharam o que eu tenho. Estou com uma dor terrível na lateral da barriga. Meu sábado e meu domingo foi para recuperar aí essa parte da minha saúde que está debilitada, mas não conseguiram. Hoje tem que voltar lá. Vamos lá. Me incluam nas suas orações, por favor. Mas antes de cuidar do nosso físico, vamos cuidar do nosso espiritual, não é? Enquanto houver fôlego de vida, eis-me aqui, Senhor. O artigo que eu escolhi é Recuperando a Glória. Esse é um artigo de Billy Silveri. Ele começa falando assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Essa passagem está em Gênesis, que nós fomos criados, né? Imagem é semelhança de Deus, não é só imagem. Semelhança significa até no comportamento, né? No modo de agir. Temos uma herança gloriosa, fomos criados por Deus, a sua glória e imagem. Todavia, como essa imagem tem sido manchada? Tem sido manchada demais, né? Através das atitudes humanas. No mundo, o que predomina é o pecado, o sofrimento, a destruição, a morte. Às vezes, se agridem de maneiras variadas. Esses chamados, amedrontados e intimidados pelos pecados da humanidade. Não estamos fazendo das grandes faltas que nos apanham inesperadamente e nos cegam como um clarão, mas das nossas faltas diárias e comuns que ensombrecem a glória de Deus. Então, ele não está falando de grandes coisas, né? Está falando das coisas rotineiras diárias. Elas podem nos enganar por sua aparente insignificância. Podemos até confundi-las com virtudes. Ó, cuidado, meninas. Do que ele está falando? Um exemplo claro acontece todo domingo de manhã. O último hino é cantado, a última oração é feita e nós voltamos uns para os outros e sorrimos para os nossos irmãos. Bom dia, como você vai? Nós estamos perguntando bem, eles sorriem de volta. Mas se nós soubéssemos, se dessemos a eles pelo menos uma ideia de que nos interessamos realmente, nós nos importamos realmente? Claro que sim, se sentido geral de que desejássemos vagamente que tudo vá bem com eles, mas no sentido profundo, individual, você realmente se importa? Então ele está falando aqui que a gente é muito formal, né? Oi, tudo bem, você bem? Graças a Deus. Ai, que bom, tchau. Ele está falando assim, se nós dessemos a entender que nós nos importamos realmente com aquele irmão, não só nesse sentido social, formal, talvez nós estaríamos abrindo uma janela para que realmente esse irmão nos procurasse para tratar as feridas que provavelmente ele está passando, mas essa formalidade não deixa o irmão nos procurar, né? Porque nós não passamos que realmente nós nos importamos com ele. Fazendo um esforço, um subtema aqui. Pense sobre a última vez que uma pessoa idosa contou a você todos os seus pequenos sintomas de doença. Apesar de muitos deles só existirem na sua imaginação, as necessidades dessa irmã eram bem real. Qual foi a sua reação? Foi de tolerância ou de impaciência? Você estava pronta a usar mais tempo tentando ajudar? Ou levantou o tempo perdido em ouvir? Você pode ter se esforçado para ouvir com atenção? Pode ter tido ou estava realmente penalizado com a situação? Pode ter chegado a pensar que gostaria de não ter menos problemas? Na idade dela, né? Mas se você não se importou realmente, nem desejou sinceramente ajudar, você estava pecando. Chame isso de hipocrisia, falta de amor. Chame como quiser, mas você falhou. Uau!
O salmista fala do grande potencial do homem. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e a glória e a honra o coroou. Salmos 8, 5. Quando estamos realmente tentando, quando estamos forçando a nós mesmos a ouvir, a sorrir, a falar e a fazer as coisas certas, podemos pensar que estamos realmente agindo bem. Na verdade, o esforço em si indica que há algo errado. Se nos esforçamos em agir com bondade e amor, é que faltamos em ser bondosos e amorosos. Nada que fizermos pode compensar essa falta. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso aproveitará. 1 Coríntios 13, 3. Isso não é para dizer que nós devemos deixar de agir nesse sentido, mas devemos parar de confundir as atitudes com a realidade. Devemos encarar sinceramente o nosso pecado, tratando a ferida, outro subtema. É verdade que a minha mãe dizia, quando eu cortava o dedo, ignorar o machucado não vai fazê-lo sarar. Exatamente como um corte precisa de água, sabão, mercúrio cromo, os nossos pecados, o mercúrio cromo é antigo, hein, gente? Os nossos pecados também precisam de tratamento antes que infeccionem. Haja corretamente e as emoções se seguirão. Parece muito próximo da acusação de Jesus de limpar apenas as partes externas do prato, lá em Mateus 23, 25. Mas se nós penetrarmos em nossas emoções, lancetarmos a ferida, limparmos o seu interior, e o comportamento certamente faltante virá. Está em Mateus 23, 26. Nenhum de nós é o que pode ser, o que foi feito para ser, o que poderia ser, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Só porque alguém age de determinada maneira, não é desculpa para que hajamos assim também. Deveríamos ficar envergonhados. Nossa, que paulada essa mensagem, hein? Este é o primeiro passo. Compreender quão distante estamos da glória de Deus e das nossas possibilidades. Então, devemos nos arrepender das nossas faltas e nos dirigirmos a Cristo, a origem de toda glória. Uau, isso está lá em 2 Coríntios 3:18. Depois você confere aí que esse estudo tem bastante passagens, né? Devemos confessar nossos pecados ao nosso Senhor Deus e aos nossos irmãos e irmãs e experimentarmos purificação através do perdão. Devemos orar pedindo força e perseverança para uma vida realmente cristã. E podemos agradecer a Deus por Cristo, nossa esperança de ganhar novamente a glória. Colossenses 1, 27. Pedrada esse aqui, hein, gente? Uau! Então, não adianta ficar fazendo métier, tô fazendo a minha parte, tô sendo sorridente, tô lá no culto, acabou. Sempre fico uns 40 minutinhos a mais para dar atenção para meus irmãos. Não é isso que Deus espera. Deus espera cuidado de verdade, igual uma enfermeira. Põe a luz e vai lá tratar da ferida do seu irmão. Se dedica de verdade ao reino, né? E que o Senhor possa nos usar de verdade. A gente não fica assim na casquinha do social, mas realmente mergulhemos no cristianismo num todo, né? Toda a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e bendito, obrigado por mais essa segunda-feira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós em tudo, principalmente do nosso espiritual. Que não sejamos, ó Pai, cristãos sociais, mas que sejamos cristãos autênticos, Senhor, trabalhando na sua obra de verdade, cuidando das feridas das pessoas, Senhor, realmente dando atenção para a sua igreja, cuidando um dos outros de verdade, não só socialmente. Que sejamos aqueles cristãos, ó Pai, que se for necessário, vamos parar toda a nossa vida para cuidar do nosso irmão, Senhor, porque é assim que o Senhor espera que façamos, assim como Jesus se entregou por nós. Nos abençoa mais essa semana, Senhor, nos dando fé e perseverança para te servir. Cuida, Senhor, de toda a sua igreja e aumenta, Pai, nossa fé, para que possamos te servir cada vez mais e melhor. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti, Papai querido. Amém.
É isso, meninas. Um beijo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.